Vamos a esse assunto, então? Porque é o seguinte, também no UOL, quem deu entrevista ao de primeira ontem foi o muito capaz, o economista César Grafietti, que, não sei se vocês sabem, torce pro Peixão. É mesmo? E, inclusive, iria fazer parte da gestão que eu votei nessa chapa, na época. Chapa essa que perdeu, Felipão, para Andrés Rueda, que tinha ali o candidato, que agora eu me esqueci o nome, que foi diretor de futebol do Laor, na época. E ele traria o César Grafietti para cuidar. Quem cuidaria do campo econômico na vida do Santos seria o César Grafietti. Grafietti, que inclusive elaborou o projeto em 2019, ele fala nessa live, ele elaborou o projeto do Fair Play financeiro pro Brasil, apresentou para a CBF, e aí eu te pergunto, a CBF foi atrás, leu, deu algum parecer, quis implementar, enfim, não. Pois é. Enfim, ele e os sócios do Santos preferiram votar no Rueda naquela época, em detrimento de uma chapa que trazia consigo o César Grafietti. Mas é isso, são escolhas, né? E ele respondeu uma pergunta do PVC e ele fala um pouquinho de Corinthians. E, cara, assim, eu não sou corintiano, mas se eu fosse, eu ficaria muito preocupado. A gente, como amante do futebol, a gente fica preocupado, né? E porque se trata de um gigante. O Corinthians, fora das grandes competições, é menos dinheiro pra todo mundo, mano. E você não ter um campeonato que você jogue contra o Corinthians, que seja... Pô, não ganhar do Corinthians é foda, cara. Pô, palmeirense é triste, exatamente, cara. A gente é rival, a gente quer o mal do outro ali. Eu toco futebol assim, tá? Tem gente que quer a morte do rival, que quer que o rival... E eu entendo também, cada um tem seu jeito, eu não sou sommelier de torcedor aqui. Mas parte, né? Assim, eu queria todo mundo forte. Os caras falam assim, eu queria que o Abel fosse embora do Palmeiras, não aguento mais perder pro Palmeiras, eu quero ganhar do Palmeiras com o Abel. Eu vou ganhar do Palmeiras com o Bonamigo? Que graça que eu vou ter? Falar, meu amigo, você ganhou do Palmeiras com o Bonamigo. Entendeu? Prazer nenhum. O São Paulo eliminou o Palmeiras com um Bonamigo, cara. Então, fica aí. O gol do Cicinho. Foi o Bonamigo, amigão. Eu quero ganhar do Palmeiras forte, com o Abel. É assim que eu gosto de acompanhar futebol. Tem uns que querem ver os rivais sangrando e só eles fortes. Eu não. Eu queria ver o futebol brasileiro forte e o meu time também forte dentro dessa estrutura. Que tá deixando... Vê se quando o Flamengo metia goleada no Botafogo lá, eles falavam de fair play financeiro. Foi só tomar 4 do fogão lá que, já... Opa, peraí, como assim? É isso, sim, cara. Concordo plenamente. A chapa do que tinha consigo o César Grafietti era do Fernando Silva, tá? E, Felipe, foi uma chapa que ficou só em terceiro lugar. Naquelas eleições, com apenas 993 votos, assim, uma vergonha. Mas o meu voto estava lá, foi para esses caras. Vamos ver o que o Grafietti falou a respeito do Corinthians. Se a situação avançar como está, por 9 jogadores, você diria que a situação mais grave hoje é a do Corinthians? E essa situação do Corinthians, que gastou com contratações de 9 jogadores, entre eles o Memphis Depay e o Carrilho, depois da janela, se a situação avançar como está em relação à dívida, o que é que pode ser saída? O clube vai quebrar? O clube vai se auto-administrar? O clube vai ter que virar SAF? O que é que você imagina? O Corinthians talvez seja a situação mais grave por conta dos volumes. Mas outros, né, dá para citar o Fluminense, dá para citar o Internacional, são clubes que pela força, pelo poderio, têm muitas dívidas, trabalham de uma forma muito, muito desestruturada. O São Paulo também tem ali um certo desequilíbrio, mas está tentando resolver ali um pouco com essa nova dívida que vai tomar para alongar passivos e tudo mais. No caso do Corinthians, a minha sensação é que em algum momento ele vai começar a travar, né, e aí começa a perder a relevância esportiva, porque não consegue mais contratar, vai começar a sofrer ban em cima de ban. Nossa, tá meio cravada a live aqui. Os jogadores não querem ir porque os salários não vão estar em dia.
Então, começa a desestruturar a tal ponto que você tem duas alternativas. Ou pede uma recuperação judicial e vai tentar, via judicial, resolver o problema desse endividamento todo, incluindo a Arena, que é um problemaço, ou migra para um processo de SAF e aí tenta, de alguma maneira, numa estratégia corintiana, resolver esse problema. Mas a ação só pela operação, pelo dia a dia, o que a gente chama de orgânico, não vai resolver o problema do clube. Esse é um problema hoje insolúvel. O problema tem que ter ou uma recuperação judicial ou um processo de SAF. Cara, isso aqui, assim, é o César Grafietti decretando o fim do Corinthians como a gente conhece hoje. Duas saídas. Não, assim, a recuperação judicial, para quem não sabe, é declarar falência. Ponto. Ou SAF é você chegar para um dono, fazer igual o Textor fez. Só que assim, eu entendo que o Corinthians é um clube que tem um potencial assim gigantesco de arrecadação perto do Botafogo, do Cruzeiro e tal, mas também quem comprar o Corinthians vai ter que gastar muito mais, porque a dívida do Corinthians é muito maior, 2,2 bi. E isso ano passado, a gente não sabe a dívida do Corinthians agora, no final desse ano, primeiro ano de Augusto Melo, depois dessas contratações. A gente não sabe. Com os transfer bans aí, com essas novas dívidas, esses jogadores que ele não tá pagando. Então, assim, cara, não é qualquer cara que tem condição de chegar e comprar o Corinthians. E outra, se esse cara se tornar disponível, aparecer qual vai ser o processo dentro do Corinthians? Qual vai ser a aceitação dentro da politicagem do Corinthians, dentro do clube social, aquela galera que a gente sabe bem que quer as boquinhas, que vai liberar o Corinthians para ser vendido para uma SAF? Então, assim, cara, é desesperadora a situação do Corinthians. Desesperadora a situação do Corinthians, segundo isso aqui. E aí, gente, isso se torna ainda mais dramático se o Corinthians cai. Se o Corinthians cai, eu acho que esse processo acelera a 10ª potência ano que vem. Por quê? Não só porque você não vai ter as mesmas receitas, e o Corinthians é um dos poucos que consegue equilibrar minimamente as receitas numa Série B, porque vai com certeza negociar um super acordo com a Globo para transmitir, exclusivo lá, para ter suas partidas transmitidas na Série B, não tenha dúvida. O Corinthians vai continuar numa bilheteria muito alta, porque o torcedor do Corinthians mesmo se o time estiver na 3ª divisão, mas o Corinthians vai se ver diante de uma situação de jogadores cujos contratos são longos, não querendo atuar na 2ª divisão. Então o Corinthians tendo que vender a preço de banana jogadores, às vezes tendo que emprestar, pagando parte do salário, e muitos jogadores. Então assim, e tudo isso e como o Corinthians estará lá politicamente? O Augusto Melo vai ter já sido empichado? Gente, se o Corinthians, vamos supor, perde para o Botafogo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, e não vence o Atlético de Goiás na Arena, um empate, eu acho que já começa a ficar muito difícil, os caras vão acelerar o impeachment dele, independentemente dos reforços que o Corinthians trouxe. Porque vai ser uma coisa para ontem. E aí quem entra no lugar? Quem vai ser o cara que vai assumir essa circunstância se o Augusto sair? Vai ser um cara... Porque mesmo, segundo o Grafietti falou aqui, mesmo que chegasse, pelo que eu entendi, mesmo que chegasse um Bandeira de Melo, um cara capaz, bem intencionado. Eu falo Bandeira de Melo, muita gente fala assim, no Flamengo não foi o Bandeira, foi esses caras que estão lá hoje, nos bastidores. O Bandeira era praticamente ali a rainha da Inglaterra, não mandava nada, quem mandava era o Landim e esses caras por trás que fizeram o Flamengo independente. Na figura Bandeira, eu quero dizer, no que ela representa para o futebol brasileiro em termos de recuperação de um clube nas vias normais, né, nos processos naturais, que demandou 5, 6 anos. Se o Corinthians tem hoje um dirigente com essa competência, com a expertise, com o pulso firme para fazer tudo isso, ainda assim seria insolúvel. O César Grafietti, que é um economista muito capaz disso, a situação financeira do Corinthians hoje é insolúvel nas vias normais. Isso é muito grave. Isso ele decretando o fim do Corinthians como a gente conhece hoje. O Corinthians está sufocado, cara. O Palmeiras, um exemplo do meu time, quando estava sufocado também por dívidas, era um outro cenário, claro, mas dá para usar um pouco o exemplo. O que o Paulo Nobre fez foi abrir fundos de investimento ali, com o próprio dinheiro, para fazer com que o Palmeiras respirasse minimamente para conseguir lá na frente
pagá-lo de volta, ou seja, ele investiu no Palmeiras ali com juros mais baixos, enfim, mas ele fez isso, o Palmeiras estava sufocado, e acho que hoje o Corinthians é esse reflexo. O Corinthians está sufocado, cara. Eu tô lendo aqui uma matéria de julho do Globo Esporte, que inclusive traz um ponto do Grafietti, dizendo qual é o valor do Corinthians se virasse SAF. 3 bilhões e meio a 3 bilhões e 800 milhões de reais. Isso sem descontar as dívidas, ou seja, seria um valor a mais, né? Cara, e não é um valor a mais. O Textor, vamos lembrar, ele compra o Botafogo por 400 milhões de reais. É uma conta absolutamente básica que eu faço para vocês aqui, que eu sou o cara da calculadora, porque eu sou de humanas, não de exatas. Mas vamos imaginar no melhor cenário aí, que são os 3 milhões e 800 mil, né? 3 bilhões. 3 bilhões e 800 milhões. Vamos dividir isso por 400 milhões. Cara, isso, sabe quanto que isso é a mais do que custou o Botafogo? 9 vezes e meia. 9 vezes e meia. Agora vamos pegar esse valor e pensar no comparativo Vasco, que foi o clube que custou 700 milhões. São 5 vezes e meio que custou o Vasco. É claro, o Corinthians tem um potencial gigantesco de retorno, né? Muito maior do que esses times. O Corinthians, eu acho que ele tem um potencial, ainda que o Flamengo tenha 40 milhões nas costas, por onde o Corinthians está, na capital mais importante da América Latina, que é São Paulo, onde o dinheiro gira. O Corinthians, se bem administrado, para mim, ele tem a capacidade de girar mais dinheiro que o Flamengo. Total. Então, assim, eu entendo que custe tudo isso, mas o meu ponto é: quem são os caras hoje no mundo capazes de investir próximo de 4 bi no Corinthians? Não são muitas as pessoas, cara. Não. E aí, se você chega à conclusão que você não vai conseguir vender, porque a SAF não depende só de você, depende de você achar um comprador. E não é só o cara com dinheiro, mas é o cara certo, que vai respeitar o clube, que vai fazer uma boa administração, que tem um bom projeto, etc. Né? A matéria aqui do Grafietti, do Globo Esporte de julho, traz uma fala do Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que fala que politicamente é praticamente impossível acontecer isso hoje, não há ambiente, que as pessoas de fora acham que essa é a solução, mas que internamente não há vontade, que teria que passar pelo conselho, é por isso pelos que os caras não querem perder a boca, velho. É o que o Calçade falou ontem, velho. As entranhas do futebol brasileiro, do porquê os clubes não são profissionais. Os caras não querem perder a mamata, velho. Você acha que os caras vão perder a mamata, o ego de, não, eu sou presidente do Corinthians, eu sou diretor do Corinthians. O Paulinho revelou aqui pra gente que o Augusto Melo ficou rico só na campanha. Que era um cara classe média e se tornou milionário só na campanha. Por conta de ter sido apoiado por certas figuras, que a gente não sabe exatamente quem são, que colocaram dinheiro na campanha dele. Até carro ele teria ganho. E aí, assim, aí você vê a notícia de que o Corinthians contratou 49 jogadores para base, que só 5 jogaram. Seria isso troca de favores? Eu não sei. Tem que se apurar. Mas é uma situação que... Como é que você vai tornar isso profissional e perder as benesses? É difícil. E não é o Augusto. Como que vai chegar uma empresa lá e falar, não, o Corinthians é meu agora, sai daqui. Tira todo mundo, quem toca o futebol, sei lá, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa gigante. A Volkswagen, compra o Corinthians. Quem toca o futebol aqui, irmão, é a Volkswagen agora. Vocês vão lá cuidar da piscina, vão cuidar da bote, vão cuidar do cricket, do tênis de mesa. Vocês não mandam aqui. Quem manda aqui é gente profissional, diretor internacional. Imagina, é isso o cenário. Uma SAF falar pro torcedor abertamente o que seria, é isso. É isso. Seria uma empresa profissional, com profissionais capacitados da área, cuidando do futebol. E essa rapaziada, o Conselho Deliberativo, essa galera ia cuidar de outra coisa, não ia tocar o futebol mais. Exatamente.
Não ia tocar o futebol mais. E aí eu te pergunto, você acha que esses caras querem isso? Você acha que eles vão fazer força pra isso? Você, corintiano, acha isso? Desculpa, velho. Cara, se esse cenário é difícil no Santos, que é um time de uma cidade minúscula, cara, imagina no colosso com 40 milhões nas costas de torcedores, que é o Corinthians, cara. É foda, cara. Foda. E aqui eu não tô comparando grandeza de um ou outro, tá? Tô falando de história, tô falando de potencial de receita, que é absurdamente diferente, não tem nem comparação. Então, o Corinthians na crise fatura 1 bilhão, pô. É isso. Cara, assim, eu não sei, a gente teria que falar isso com o Grafietti, que a gente já convidou pra vir no podcast, mas ele mora fora do Brasil. Mas a minha dúvida é, se o Corinthians fizesse um processo parecido com o que fez o Flamengo, faturando 1 bilhão na crise, velho, não daria pra pagar essa conta? Daria pra ficar uns, sei lá, 8 anos ali na média, brigando na parte intermediária da tabela. Não segundo o Grafietti, não. Ele já respondeu essa pergunta, ele falou é insolúvel. Meu Deus, cara. É foda. Nossa, cara. É isso. Difícil, gente. Difícil. Complicado. Bom, salvem o meu rival. Salvem o Corinthians.